Alô, Matheus, tudo bom? Boa noite, vamos aguardar aí o pessoal chegar. Obrigado, Matheus. Alô, Ricardo, como é que vai? Tudo bem? Fernando. Sejam bem-vindos. Genésia. A gente atrasou um pouquinho aqui só para não perder o costume, viu? Obrigado, Ricardo. Todo mundo me vendo e ouvindo bem, né? Só aguardar mais um pouquinho, ver se chega mais alguém pra gente começar essa que é, se eu não estou enganado, a quinta live dessa série Em Busca do Sentido. A gente falou um pouquinho sobre o senso de dever e a busca da felicidade. Depois falamos um pouquinho sobre a arte da espreita e a luta interior. Depois falamos ainda um pouquinho sobre a encenação de si como causa da infelicidade. Na semana passada falamos um pouquinho sobre a idolatria da juventude e a juventude idólatra. Tudo isso formando aí um corpo de reflexões que a gente tem feito sobre o sentido da existência. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caminho, encontrando o único caminho. Oi, Eduardo, tudo bem? Estou te devendo uma resposta. Eu vi que você me mandou um áudio, mas ainda não pude ouvi-lo. Assim que terminar aqui eu vou ouvir e te dou um retorno, tá bom? Cássia Keren. Bem, vamos começar então. Temos aí já umas 10 pessoas, tá? Ótimo. Bem, o título da live é Encontrando o Único Caminho. E ela vai ser uma espécie de conclusão aqui dessa série que a gente fez. E a gente resolveu falar um pouquinho sobre isso porque, por uma questão óbvia, as pessoas vêm com muita frequência aqui nos stories perguntando a respeito de que caminho seguir para isso ou para aquilo, e nós, sob certo aspecto, estamos o tempo inteiro procurando o caminho para realizar alguma coisa. A gente achou que valia a pena fazer uma reflexão sobre essa palavra e o conteúdo que ela pode indicar, de modo que a gente possa colher alguma orientação para a nossa existência a respeito disso, porque, sob certo aspecto, a própria existência é um caminho. Quando a gente fala que nós somos um peregrino, quer dizer que a nossa condição, que é a condição humana no mundo, é a condição de um peregrino, a gente está justamente dizendo que a existência humana é um caminho, quer dizer, é um caminhar, e para todo caminhar existe um caminho que deve ser percorrido. E justamente como a gente não, sob certo aspecto, desconhece esse caminho, desconhece aquilo que nós somos, a gente fica como que meio que perdido, meio que com aquela sensação que todos nós temos, que faz com que a gente experimente a realidade como se ela fosse caótica. Eu queria partir desse ponto. É natural em cada um de nós a sensação de que o mundo, de que a existência, de que a realidade é um caos. Nós temos a sensação, nós experimentamos o mundo como um caos. O que é próprio do caos? O que é próprio do caos é uma ausência de determinação. Nós olhamos para as coisas e não conseguimos antever nas coisas a direção em relação à qual nós devemos caminhar. Quando você tem a sua família, quando você tem o seu trabalho, a sua perspectiva de emprego, quando você tem a sua vida e não sabe muito bem para que direção você deve dar a sua vida,
quando o contexto histórico, as contingências sociais, as contingências da sua vida se alteram de tal modo, você sente a existência como se fosse uma pressão. O mundo aparece para você como uma força mais ou menos cega que te oprime e diante da qual você não consegue mapeá-la. Essa incapacidade de mapear a existência, que nos dá justamente a sensação de que a existência, de que o mundo externo tem um poder intimidador sobre nós, é o que faz com que a gente experimente a vida como se ela fosse um caos. E faz com que exista dentro de nós essa demanda desesperada por um caminho. Por onde eu devo ir? Né? Cada uma das perguntas que chegam para a gente, seja nas caixinhas, mas principalmente pelo direct, pode ser enquadrada em última instância nesse esquema. A pessoa está experimentando a existência como uma espécie de caos. Ela está sentindo que o contexto está tendo sobre ela um peso muito grande. Quer dizer, ela está se sentindo como um joguete das contingências. Ela sente que a vida dela está jogando ela para um lado e para o outro. E essa sensação faz com que ela se dirija a alguém que ela, de repente, acredita conhecer o caminho e ela pergunta, ela pede ajuda, ela fala, o que eu posso fazer? Me ajude, para que direção eu devo ir para poder sair dessa sensação de opressão, sair dessa sensação de cegueira, sair dessa sensação de que eu estou sendo engolido nesse abismo caótico que é a própria existência. Então eu queria partir dessa consideração, eu queria que vocês me acompanhassem nessa meditação. Nós experimentamos a existência como um caos. Nós sabemos que ela é ordenada, tá? Nós temos a nossa fé, nós temos o nosso conhecimento, a gente sabe, a gente acredita que ela é ordenada, mas a nossa experiência é de que a existência é caótica. Basta a gente perceber o quanto a gente fica enraivecido durante o dia, enquanto a gente fica decepcionado com as pessoas, o quão as nossas ações são frustradas, o quão a nossa vida é frustrante, o quão preso nós ficamos nos dramas que nos tomam durante a vida, seja um emprego que você perde, ou seja um problema específico no seu emprego, ou seja as suas atividades com seus filhos, com as suas famílias, o seu relacionamento com seu esposo, ou o problema com a educação que o seu filho está recebendo, ou um problema interior seu pelo qual você não consegue avançar na vida espiritual ou na vida de estudo, a quantidade de livros que você tem que ler e você não sabe por onde começar, e você não sabe o que você deve fazer porque você quer estudar, mas você tem dificuldade de entender aquilo que você estuda, e você precisa aperfeiçoar a sua linguagem, o seu imaginário, etc. E, independente do que for, em todas as circunstâncias, no geral, nós experimentamos a existência como se ela fosse um caos. E o caos ele é uma espécie de abismo que abre uma boca imensa e que quer te devorar e que quer te sugar. Tá? E dessa sensação nós queremos fugir, e para fugir dela nós precisamos encontrar uma direção, encontrar uma via, encontrar um caminho. Tá? E a gente pode começar para sondar esse caminho, para tentar entender onde é que está esse caminho, como é que eu faço para encontrá-lo, como é que eu faço para segui-lo, para percorrê-lo. A gente precisa começar entendendo o que é um caminho. E se a gente pensar bem, quando a gente fala de caminho, a gente está falando de alguma coisa que já existe antes daquele que caminha. Esse papo de que não importa para onde eu vou, o que importa é que eu estou sempre caminhando, não importa o caminho que eu vou seguir, o importante é caminhar, isso aí é besteira. Tá? O ser humano, se ele caminhar sem que exista um caminho no qual ele está firmando os seus passos, no qual ele está mentalizando a sua intenção, colocando a sua intenção, ele não chega a lugar nenhum. Tá? E, na verdade, essa é a própria experiência do caos. A experiência do caos é essa. Não existe caminho e eu estou andando de tal modo que eu experimento esse andar como se fosse um processo pelo qual eu estou sendo conduzido por forças estranhas a eu mesmo. Para que eu sinta a minha autonomia, para que eu sinta que sou eu que estou de algum modo investindo na minha vida, eu preciso encontrar um caminho. E o que é um caminho? Um caminho é uma estrutura que te antecede. Todo caminho é uma estrutura, é um pavimento que te antecede. Né? E que por te anteceder, de algum modo te convida a acompanhá-lo, te convida a percorrê-lo. Né? Essa experiência que nós temos da existência como um caos,
Tá? Ela é uma experiência subjetiva e falsa. Porque, na verdade, o mundo ele é pavimentado, a existência é pavimentada. Existe uma anatomia própria da existência. Tá? Quer dizer, por mais que o mundo apareça para nós como trevas, por mais que o mundo apareça para nós como uma coisa confusa e sem sentido, tá? Nós sabemos por várias razões, seja pela revelação, seja pela própria análise racional que nós podemos fazer das coisas, nós sabemos que o mundo ele é pavimentado. O mundo tem uma estrutura, o mundo tem um trilho ou uma trilha, tá? O mundo tem uma anatomia, tá? E essa anatomia, essa estrutura é exatamente um reflexo desse caminho, disso que eu estou chamando aqui de único caminho. Tá? Então, 2 pontos que a gente está usando aqui para entrar de fato no assunto. Primeiro, nós experimentamos o mundo como um caos. Tá? Mas isso é uma impressão subjetiva que nós temos. A dificuldade que nós temos de fazer nossas escolhas, a dificuldade que nós temos de empreender as mudanças que nós queremos empreender na nossa vida, tudo isso deriva de uma certa cegueira interior, de uma dificuldade de perceber que o mundo, na verdade, ele é estruturado, ele é organizado. A realidade é pavimentada. Como eu disse, existe uma anatomia no mundo. Tá? O mundo não é um conjunto de coisas que estão se relacionando sem nenhuma ordem. Na verdade, existe uma ordem. Tá? Existe uma ordem. Essa ordem, prestem atenção, essa ordem, essa estrutura do mundo, essa anatomia do mundo, essa pavimentação da vida, da existência, é o que os grandes sábios em todas as épocas chamavam de luz. Luz. Quando nós buscamos uma luz, me dá uma luz aqui que eu preciso resolver isso aqui. O que você está pedindo? Me aponte um caminho. Me mostre qual é o pavimento, qual é a estrutura, qual é a trilha desse aspecto da realidade, em direção a qual eu posso empreender a minha ação, a minha intenção, tá? Para poder atingir determinada finalidade. Então, o mundo, da mesma forma que ele não é caótico, ele não é uma escuridão total, ele não é trevas. Tá? Ele tem pontos luminosos, ele tem linhas luminosas que permeiam toda a realidade, né? E que de algum modo te convidam a segui-la. E nós, seres racionais, dotados de inteligência, dotados de vontade, temos dentro de nós uma inspiração, uma inclinação na direção desses caminhos, ou na direção desse caminho, dessa estrutura, na direção dessa anatomia, desse pavimento. Tá? Por que as coisas são assim? Veja só, aí a gente vai um pouquinho lá no Gênesis, quando logo no primeiro capítulo é dito que no princípio Deus fez todas as coisas. No princípio Deus fez o céu e a terra. Deus criou o céu e a terra. O que quer dizer esse no princípio? Esse no princípio aí não quer dizer exatamente ou somente no início dos tempos. Se a gente lembrar, lá em torno do capítulo 22 do Apocalipse, Cristo diz: eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Então, quando no Gênesis é dito que no princípio Deus criou todas as coisas, o que está sendo dito ali é que todas as coisas foram criadas no Verbo Divino. Se no Apocalipse o Verbo Divino, o Cordeiro, o Cristo diz: eu sou o princípio e o fim, e se lá no Gênesis, no início, está dito que no princípio Deus criou o céu e a terra que é o conjunto de todas as coisas, o que está sendo dito ali, sob certo aspecto, é o quê? Deus criou todas as coisas no Verbo Divino. Todas as coisas foram criadas no Verbo Divino. E o que é o Verbo Divino? Por que existe esse nome Verbo Divino? Verbo, que vem do grego logos, indica o conceito ou a imagem intelectual que é produzida na nossa mente quando nós entendemos alguma coisa. Preste atenção, porque a gente vai fazer aqui um pequeno desvio para poder retornar ao nosso caminho. O Verbo Divino diz que ele é o princípio e o fim, e no Gênesis diz que todas as coisas foram feitas no princípio, quer dizer, no Verbo Divino. E o que é o Verbo Divino? O Verbo Divino é a imagem intelectual gerada na mente quando a mente compreende alguma coisa, quando a mente entende alguma coisa. A cada vez que vocês entendem algo, uma imagem é gerada na mente de vocês.
E é através dessa imagem que vocês compreendem o que vocês compreendem. Verbo ou palavra divina é aquela palavra mental, aquele verbo mental, que a gente chama também de conceito, através do qual nós compreendemos as coisas. Então, a cada vez que você compreende uma coisa, uma palavra é gerada dentro da sua mente, um conceito, um verbo. Tá? Agora, esse verbo do qual nós estamos falando, no qual foram criadas todas as coisas, é o verbo divino. E o que quer dizer o verbo divino? Quer dizer o conceito que Deus tem daquilo que ele pensa. É a imagem gerada na mente de Deus a partir do momento em que ele pensa, em que ele contempla aquilo que ele contempla, o objeto que ele contempla. E qual é o único objeto que Deus contempla? Qual é a única coisa que Deus pode tomar como objeto? Sendo ele o ser em sentido eminente. A única coisa que Deus pode tomar como objeto é ele mesmo. De modo que Deus, sendo uma inteligência, ele pensa a si mesmo, ele concebe a si mesmo, e ao conceber a si mesmo, na inteligência divina é produzido um verbo, uma palavra, uma imagem de si mesmo. Nessa imagem de si mesmo ele se contempla. Deus é uma luz, e essa luz é uma inteligência, e quando essa luz contempla a si mesmo, ela produz uma outra luz, que é a chamada luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz da luz. Essa segunda luz é a imagem mental que Deus produz de si mesmo ao pensar em si mesmo. Isso é o verbo divino. Certo? Então, pensem assim, Deus é uma inteligência e desde toda a eternidade ele está conhecendo a si mesmo. E ao conhecer a si mesmo, desde toda a eternidade, ele produz uma imagem de si mesmo. Essa imagem de si mesmo é o verbo divino, é a palavra divina. Em última instância é Jesus Cristo, só não está encarnado ainda. Ora, Deus é a fonte de todas as coisas que existem. Deus é a fonte de todas as coisas que existem. Tudo o que existe está contido em Deus de algum modo. Se ele é o criador de tudo, todas as coisas, tá? Do mais insignificante fio de cabelo que você possui, né? A mais significante das criaturas, sei lá, o arcanjo, São Miguel Arcanjo, todas essas coisas estão contidas em Deus de algum modo, em potência. Estão em Deus de algum modo. Porque é de lá que elas foram tiradas por ele mesmo para serem criadas. Então, essa imagem que Deus faz de si mesmo, ela contém em si, essa imagem que Deus produz de si mesmo, ao pensar em si mesmo, ela contém em si todas as coisas. Tudo está lá de algum modo. Tudo está lá de algum modo. Só que tudo está lá de algum modo, né? Todas as coisas estão lá, estão contidas lá, de forma plenamente de forma plenamente unificadas. Quer dizer, aqui no mundo onde nós estamos, as coisas estão separadas. Existo eu, existem vocês, existem os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos bens e etc. Mas em Deus, onde todas essas coisas pré-existem, todas essas coisas pré-existem de forma unificada. Porque Deus é uma unidade. Deus é aquela unidade que contém toda a multiplicidade das coisas. E essa unidade, quando contempla a si mesmo, produz ali uma imagem, que é o verbo divino, e dentro dessa imagem, todas as coisas que existem estão contidas de modo unificados. Elas não estão separadas. Tudo o que para nós aparece como separado, em Deus existe unificado. Em Deus existe unificado. Então Deus contempla. O que isso quer dizer? Olha só, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, quando olha, quando vê todas as coisas, ele não vê essas coisas separadas. Ele vê essas coisas articuladas num sentido único. Nós, quando vemos uma coisa, a gente vê, ó, seu carro está com problema, você vai levar ele no mecânico. Tá? Aí você olha lá, o automóvel do seu carro, tem ali uma estrutura, uma inteligibilidade. Você vai lá e leva para ele, o cara arruma.
Quando você está doente, ó, você vai no médico, o médico olha para o seu corpo tem uma estrutura, uma inteligibilidade, que o médico vai lá, ele conhecendo aquilo, ele vai te curar. Quando você vai construir uma casa, você chama um engenheiro, um arquiteto, que ele conhece a inteligibilidade dos materiais da casa e ele vai olhar aquilo, ele vai trabalhar em cima daquilo, a partir daquilo. Quando você vai estudar um assunto, aquele assunto tem uma inteligibilidade, você olha para aquilo, você entende aquilo. Tudo que existe no mundo tem uma estrutura e a gente sabe disso. Mas essas coisas estão separadas e a gente não sabe muito bem como ligar uma coisa na outra. A gente não sabe muito bem como ligar uma coisa na outra. E é daí um pouco que vem essa experiência que a gente tem do mundo como um caos. A gente experimenta o mundo como um caos porque, apesar das coisas serem dotadas de sentidos, elas aparecem para nós como separadas umas das outras e a gente não pega a ligação, a articulação entre cada uma delas. Menos ainda entre todas elas. Mas Deus, que é a inteligência que criou todas essas coisas, né, e a inteligência na qual todas essas coisas pré-existem de algum modo, tá, ele vê tudo isso em um laço só. Em uma unidade apenas. Em um golpe de visão só. Sabe quando você observa as coisas e as coisas não fazem sentido, mas chega um determinado momento em que você consegue juntar uma parte com a outra, e daqui a pouco tudo faz sentido? Deus vê o mundo inteiro assim. Só que é o mundo inteiro mesmo. É assim, cada célula do seu corpo, cada átomo da matéria, cada fio de cabelo, cada erro que você fez na sua vida, cada pecado que você cometeu, cada pensamento que você tem, cada sentimento que você tem. Deus vê tudo isso de uma vez só, num golpe de visão único, numa unidade perfeita e plena de sentido, numa única luz. Essa luz é o Verbo Divino. Então olha que coisa interessante. No Verbo Divino, você tem a união entre Deus e todas as coisas. Porque o Verbo Divino ele é ao mesmo tempo a imagem de Deus, tá, e a imagem de todas as coisas em Deus. E todas as coisas que para nós aparecem como separadas e disjuntas, em Deus estão unificadas e articuladas. Tá? Não como um quebra-cabeças, mas como... sabe quando a gente monta um quebra-cabeça? Você tem várias pecinhas. Você vai encaixando, você vai encaixando, você vai encaixando. Daqui a pouco tem o quebra-cabeça montado. Só que quando você olha para o quebra-cabeça montado, você ainda vê um pouco as peças separadas. Você ainda vislumbra um pouco a separação das peças. E às vezes fica até difícil de você ver a imagem, porque você está focando demais na separação entre as peças. Mas se você fizer um certo esforço, tem um certo momento em que você pega somente a imagem unificada e deixa de ver um pouco as peças separadas. Deus olha para todas as coisas e não vê essas peças separadas. Ele pega a imagem unificante de todas as coisas. Isso é um pouco difícil de perceber porque conosco não é exatamente assim que as coisas se passam. A nossa mente ela é racional, então ela percorre as coisas muito lentamente, muito dentro do tempo. Né? Ela vai dando passos, ela vai caminhando de uma coisa para outra. Eventualmente a gente consegue ter a sensação de uma visão unificada, que é o que a gente chama de contemplação. O que é contemplação? Contemplação é um golpe da inteligência pelo qual ela consegue ver várias coisas separadas e articuladas como se fossem uma só. Uma pessoa que entende muito bem um determinado assunto, ela entende muito bem esse assunto porque ela já consegue ver todos os aspectos desse assunto como sendo uma coisa só. E por isso ela trafega perfeitamente sobre todos os lados desse objeto, desse assunto. Ela trafega muito bem de um ponto a outro do assunto, porque para ela aquilo é uma coisa só. Vocês já devem ter tentado explicar para alguém uma coisa que vocês não entenderam direito. E quando você tenta explicar para alguém uma coisa que vocês não entenderam direito, você fica capengando, você fica caducando. Você fala um pouquinho de um aspecto, mas na hora de passar para outro aspecto você não sabe como é que faz o trajeto. Como é que eu dou o salto daqui para lá? Todo mundo que já deu alguma aula ou já explicou algo para alguém já passou por isso. Tá? Você já entendeu mais ou menos o assunto, mas você não contemplou. E na hora de falar, você descreve um aspecto, mas na hora de descrever o outro, você não sabe como puxar, como pular, como saltar de um aspecto para outro. E na hora que você tem que falar de um terceiro aspecto, você não consegue saltar com perfeição. Isso acontece porque para você aquele objeto ainda não está sendo contemplado. Você vê pequenas partes deles e ele está na sua cabeça como um quebra-cabeça que ainda não está perfeitamente juntinho. As peças não estão juntinhas umas das outras.
Agora, quando você contempla, você vê aquilo tudo de uma vez, não tem mais as peças separadas. E por ver aquilo tudo de uma vez, você percorre aquele objeto, você fala sobre aquilo, você pensa sobre aquilo de uma maneira completamente livre, porque você pegou a unidade daquele objeto. Você pegou a unidade daquele objeto. Tá? Agora, você pegou a unidade daquele objeto. Tem mais um monte de outras coisas que você não pegou a unidade. E quando você tenta pegar a unidade de uma outra coisa, você não consegue juntar aquela outra coisa com essa que você já contemplou. Então, por mais que nós consigamos contemplar, visualizar com perfeição, perceber a unidade de alguns aspectos da nossa existência, nós não conseguimos articular todos esses aspectos em uma unidade só. Daí o nosso anseio de sentido, daí a nossa sede de verdade. Por que nós queremos tanto saber o sentido de uma coisa? É igual quando a gente assiste uma peça, um filme. O filme te mostra uma cena, te mostra outra, te mostra uma terceira, uma quarta, uma quinta, e daqui a pouco você está assim, mas eu quero saber a conclusão. Eu quero saber o enlace, o desenvolvimento. Eu quero ver onde que isso vai dar. Eu quero saber, eu quero chegar naquela cena que num único golpe vai fazer todos os fragmentos anteriores do filme ou da peça fazerem sentido. E o anseio que nós temos de encontrar algo na nossa existência que faça todos os momentos fragmentados da nossa vida fazerem sentido é um anseio pelo próprio Deus. Porque só no próprio Deus todos os momentos da nossa existência podem fazer sentido. Porque, como eu disse, todas as coisas foram criadas por Ele e nele todas as coisas preexistem de maneira unificada. Nada nele está separado. De modo que ele contempla, Deus é a única entidade que contempla toda a multiplicidade de seres como uma coisa só, como uma perfeição só. Ele é o único ser que tem a posse do sentido de todas as coisas. E se nós, ao experimentarmos a nossa vida como um caos, como uma sequência de rupturas, como uma sequência de fragmentos mais ou menos desajustados, cheio de avarias, cheio de perturbações, desejamos um grande finale, desejamos um enlace final, desejamos uma pedra angular que faça todos esses fragmentos brilharem numa unidade contemplável, que te dá uma sensação de plenitude, de algo que foi resolvido. Tá? Se nós desejamos isso, é porque no fundo, nós desejamos Deus. O que nós estamos querendo com isso é Deus. Quando nós buscamos o sentido da vida, quando nós queremos um pouco de luz para iluminar essas trevas que nós vivemos tateando, nós estamos buscando no fundo é Deus. E todas as articulações, para a gente chegar na ideia de caminho, todas as articulações do mundo e das coisas, quer dizer, toda a pavimentação do mundo e da existência, toda a anatomia do mundo e da existência, nada mais é do que um reflexo daquela unidade que é Deus, é um reflexo de Deus nas várias coisas que existem. Quer dizer, Deus é uma unidade na qual todas as coisas preexistem de modo perfeito, perfeitamente articuladas e unificadas, sem se confundirem, o que é um grande mistério. Mas no momento em que ele cria todas as coisas, essas coisas começam a se apresentar para nós de modo mais ou menos separadas. No momento em que Deus bota as coisas para fora dele, as coisas começam a se apresentarem para nós de modo mais ou menos separados, como se fossem blocos ou peças de um quebra-cabeça. Mas ele fez um dos seres que ele criou, uma das criaturas que ele fez dotado de um espírito. Quer dizer, dotado de uma sede de sentido, de verdade, de plenitude, que somos nós, o ser humano. De modo que diante desse quebra-cabeças, nós buscamos sempre aquele fio de Ariadne, aquela linha, aquele fio da meada, aquele caminho do labirinto, que nos permita, de algum modo, contemplar a fragmentação do mundo, a multiplicidade das coisas, como uma unidade perfeita. Então veja que existe ali uma saída da unidade para a multiplicidade e um retorno da multiplicidade para a unidade. Quer dizer, Deus, que é a unidade,
pensa todas as coisas dentro dessa unidade que ele é e as põe para fora de si. Entre essas coisas que ele põe para fora de si, existe o homem, dotado de uma sede de verdade, de uma sede de sentido. E esse homem, ele começa a, no meio da multiplicidade de coisas, no meio do caos, ele começa a buscar um fio que de algum modo dê uma inteligibilidade e uma unidade para tudo isso que aparece para ele de modo fragmentado. É isso que quer dizer quando Cristo fala, eu sou o caminho. Quando Cristo fala, eu sou o caminho, tá? Ele não está querendo dizer somente assim, ó, vocês têm que seguir os passos que eu dei. É claro que ele está dizendo isso também, mas não é só isso que ele quer dizer. Eu sou o caminho. Ele não está querendo dizer assim, ó, você tem que seguir os passos que eu dei, ou é por meio de mim que você vai ser salvo. Ele está querendo dizer outras coisas também. E uma das coisas que ele está querendo dizer é o seguinte, olha só, a estrutura inteira do mundo dentro da qual você está, estrutura que você pode percorrer com o pensamento, com as suas ações, com as suas escolhas, com a sua vida, a estrutura desse mundo sou eu. A estrutura do mundo sou eu, a realidade do mundo sou eu. Por isso que, você veja, a palavra verbo também pode ser traduzida por palavra. Né? Então, quer dizer, a palavra divina, ela permeia e estrutura todas as coisas, dando para todas as coisas uma unidade. Essa unidade que a palavra divina projeta, imprime em cada uma das coisas que existem, é o que nós chamamos de caminho. O que é um caminho? O que é um caminho? O caminho é algo que te conduz de um ponto até outro. Cada uma das coisas que existem possui um caminho. Veja só. Meu pai dizia muito assim, goiabeira não dá manga. O que ele queria dizer com isso? Olha só, existe alguma coisa na goiabeira que faz com que a goiabeira só dê goiaba. Tem uma coisa na mangueira que faz com que a mangueira só dê manga. Então, quer dizer, é como se a gente dissesse assim, ó, o caminho da goiabeira é produzir goiaba. Existe uma pauta na goiabeira, existe uma pauta na mangueira, existe uma pauta em cada uma das criaturas. E essa pauta que existe em cada uma das criaturas é o reflexo da unidade divina naquela criatura. E cada uma dessas criaturas está articulada com outra, que está articulada com outra, que está articulada com outra. E essa articulação que liga cada uma das coisas numa única unidade é o próprio verbo divino. É o único caminho que está presente em todas as coisas. De modo que a natureza de cada coisa, quer dizer, a razão de cada coisa, a essência de cada coisa, é uma imagem do verbo divino para aquela coisa. E na medida em que essa coisa se relaciona com outra, está articulada com outra, está ligada a outras coisas do mundo, o mundo inteiro forma uma única ordem. O mundo inteiro forma uma única estrutura. Tá? Essa única estrutura é uma imagem no mundo da unidade divina. É uma imagem no mundo do verbo divino. É a palavra divina que corre velozmente entre todas as coisas. Tem uma passagem no Salmo, se eu não me engano, que diz: a palavra divina corre veloz, ela desce para a terra e corre veloz. Essa palavra que corre veloz é como que a unidade divina que está percorrendo todas as coisas o tempo inteiro, mantendo todas elas articuladas e ordenadas. E quando nós buscamos um caminho para realizar alguma coisa, nós estamos buscando essa unidade em algum aspecto da nossa existência. Desde o mais, vamos dizer assim, desde o mais prático, por exemplo, se você for se você estava conversando esses dias com o padre, ele falou assim, se você for cortar, fazer um frango, fazer uma comida aí, uma galinha, você tem que saber anatomia. Porque na hora que você for desossar ali o frango, se for cortar o frango, você tem que conhecer a anatomia, senão você vai estragar o frango. O que ele está querendo dizer? Olha só, o ato de cortar aquele corpo do frango, tá? Ele deve obedecer uma estrutura que já está pronta.
Não adianta você querer cortar o frango de qualquer jeito. Você vai estragar o frango. Para você conseguir cortá-lo com perfeição, você deve obedecer a uma estrutura que já está pronta, que já é dada pelo próprio frango. A natureza do frango, o caminho do frango, do ponto de vista anatômico. Da mesma maneira, se você quer criar galinhas, você tem que dar o alimento apropriado para galinhas. Você não vai dar qualquer coisa para a galinha. Você vai procurar saber que tipo de comida que a galinha gosta. Que alimento que é apropriado para a galinha. Ou seja, há algo na galinha que espera um determinado alimento. É o caminho da galinha no que diz respeito ao alimento. As galinhas comem determinadas coisas. Existem determinados alimentos que são mais apropriados para a galinha. E você, quando vai cuidar de galinha, o que você se pergunta? Pô, que tipo de comida que a galinha come? Quando você está se perguntando que tipo de comida que a galinha come, você está querendo saber o quê? O que já existe na galinha? O que já existe na galinha que exige de mim uma ação correspondente? Porque eu preciso corresponder a isso que já existe na galinha. Assim como ao cortar o frango, eu preciso corresponder a essa estrutura anatômica que já existe no corpo do frango. Assim como o carpinteiro, quando vai cortar uma madeira, ele vai cortar a madeira de acordo com a natureza daquela madeira. Tem algo naquela madeira que exige uma resposta correta a ela, uma ação correta e apropriada para ela. E assim em toda a nossa vida. Quando você vai decidir o que você vai fazer, e aí eu devo fundar uma família, eu devo ter uma vida religiosa? Devo entrar para o mosteiro? Devo casar já ou devo fazer a faculdade antes? Todas essas nossas decisões, tá? Elas aparecem para nós como decisões difíceis de ser tomadas porque nós não estamos percebendo o caminho que já existe no mundo e que nos convida a agir de modo certeiro. O que é melhor para mim, casar ou entrar para a vida religiosa? O que é melhor para mim agora? Tirar meu filho da escola e educá-lo em casa, mudar de cidade para encontrar uma escola melhor e perder o meu emprego aqui, ganhar menos em nome de um trabalho que me dá mais deleite, ou ganhar mais em nome de um trabalho apesar do trabalho não me dar nenhum deleite, ou me dar pouco deleite. Todas essas decisões, elas aparecem para nós como problemas, como dificuldades, porque nós não estamos vendo os pavimentos que a realidade nos oferece. E é natural que a gente não consiga ver esses pavimentos, porque nós somos seres decaídos, nós somos seres que padecemos de ignorância, a nossa visão ela é cega, a gente não vê muita luz. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a reconhecem. Então, quer dizer, a palavra divina ela está presente em todas as coisas, os caminhos, ou o caminho divino está presente em todas as coisas, exigindo de você uma resposta, te apontando a direção, mas nós temos dificuldade de vê-lo. Quando nós olhamos, nós vemos uma escuridão total, nós vemos um caos e não sabemos para onde ir, o que fazer, nem como fazer. E por isso nossas ações são ineficazes e frustradas quase sempre. E por isso nossa vida, no geral, é uma vida cheia de dificuldades, cheia de erros, cheia de equívocos, de sofrimento, de tristeza. E o que a gente faz? A gente começa a tentar primeiro, olha só, a gente começa a tentar primeiro a encontrar caminhos parciais. A gente começa o quê? Peraí, deixa eu ver o que eu tenho que fazer para ter uma vida de sucesso, para ter uma carreira de sucesso. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer para conseguir casar, encontrar uma esposa ou um esposo. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui para conseguir viajar ou ter uma profissão rentável que me dê bastante dinheiro. Não importa. Mas diante desse caos e dessas trevas, o que a gente costuma fazer? A gente costuma querer encontrar pequenos caminhos pequenos, caminhos relativos, que vão fazer com que a gente consiga resolver pequenos problemas. Mas veja bem, se todos esses caminhos que existem no mundo, quer dizer, se todos esses pavimentos que existem na realidade, são no fundo um reflexo do verbo divino, um reflexo de Deus no mundo, se toda a estrutura do mundo, se tudo o que você faz no mundo, se todo o caminho que você busca percorrer para realizar o que quer que seja, no fundo, é um reflexo particular da unidade divina,
que é a unidade que permeia tudo e que, portanto, é o único caminho, como o próprio Cristo diz, a maneira correta de você ajustar a sua vida e de você conseguir, de uma vez por todas, encontrar o caminho definitivo para a sua existência, não é buscando resolver pequenos caminhos, resolver pequenas coisas. Primeiro eu vou cuidar dos meus estudos, depois eu vou procurar o casamento, depois eu vou procurar ter sucesso no trabalho e no final eu vou me preocupar com Deus. Você tem que fazer o processo inverso. Se todas as coisas estão contidas em Deus, primeiro você tem que se relacionar com Deus. Porque Ele é o caminho que unifica todos os caminhos. Ele é a natureza na qual estão contidas todas as outras naturezas. Ele é a essência que contém todas as outras essências. Se você primeiro busca seguir, encontrar, se relacionar com essa unidade, se você primeiro busca caminhar nessa direção, todos os outros caminhos aparecerão para você de uma maneira mais ou menos espontânea e mágica. Porque todos os outros caminhos são apenas atalhos, ou são apenas trechos específicos desse único caminho. Assim como cada uma das naturezas das coisas, cada uma das criaturas, no fundo, reflete algo do verbo divino, cada um dos caminhos, das decisões que você tem que tomar na sua vida, nada mais são do que trechos de um único caminho, que é aquele caminho que visa conduzir, que vai conduzir você até Deus, a sua alma até Deus. É claro que se você buscar primeiro seguir esse caminho, se você mirar primeiro nesse objetivo, todos os outros vão se reunir, vão se articular naturalmente. E espontaneamente tudo começa a fazer sentido. E espontaneamente você vai começar a saber o que você tem que fazer do ponto de vista do emprego, do ponto de vista do estudo, do ponto de vista da família. E pouco importa se eventualmente você se frustrar nesses caminhos parciais. Pouco importa se em alguns momentos você perder o emprego, se morrer alguém da sua vida, se não der certo a sua faculdade. Isso não importa. Porque se você estiver mirando no único caminho, se você estiver mirando na última finalidade da vida humana, que é encontrar Deus, encontrar aquela unidade perfeita, todas as frustrações, elas serão simplesmente ocasiões para que você percorra esse caminho. Dá para entender isso que eu estou dizendo? Não importa se você perdeu. Para o sujeito que está buscando, que ele já entendeu que o verdadeiro caminho é chegar até Deus, para o sujeito que entendeu que o verdadeiro caminho é chegar até Deus, não importa se no meio do caminho ele perde o emprego, porque ele vai saber o seguinte: não, é porque Deus quer que eu perca o emprego nesse momento. Perder o emprego nesse momento vai ser uma maneira de eu me aproximar de Deus. Não conseguir me formar na faculdade que eu quero, ou não conseguir ter a minha vida com a pessoa que eu quero, não importa, isso é uma maneira de encurtar o meu caminho que Deus está fazendo. Mas para isso você precisa estar antenado, alinhado com esse único caminho. Esse único caminho no qual todos os caminhos parciais da sua vida estão contidos. Veja bem, é por isso que os grandes sábios falam: você não tem que se preocupar com as coisas. Tenha fé e não se perturbe. Tenha fé e não se preocupe. Os apóstolos falavam: Senhor, nós abandonamos tudo e seguimos o Senhor. Abandonar tudo e seguir o Senhor quer dizer o seguinte: não fique perdendo a cabeça tentando encontrar caminhos parciais. Coloque a sua cabeça primeiro no último caminho. Buscai a Deus acima de todas as coisas. O resto vai ser dado por acréscimo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então assim, busca primeiro, mira nessa palavra, mira em Deus, mira nesse único caminho. Porque todos os outros caminhos nada mais são do que pequenas imagens parciais desse. E se você busca esse, os outros vão começar a se articular e aparecerem montados como um quebra-cabeça já montado para você. Como aquela imagem perfeita de um quebra-cabeça que acabou de ser montado. Então veja só, aí as pessoas perguntam muito essas coisas pra gente no Instagram, a gente responde, a gente fica com a sensação de que as pessoas não estão entendendo isso. Tá? Porque, por um lado, a gente entende isso. Durante muito tempo a gente ouvia as pessoas falando isso e achava que era
como é que se diz, que era da boca para fora. As pessoas falavam assim, não, busca Deus que a sua vida vai melhorar. A minha vida está um inferno por conta disso, por conta daquilo. Não, busca Deus que a sua vida vai melhorar. E eu ficava assim, isso aí é para confortar a pessoa, não é possível. Isso aí é para confortar a pessoa, não faz sentido. Eu tenho que resolver esse problema aqui agora. Tem que resolver aquele problema ali agora. Não é Deus que vai me ajudar. Mas isso não quer dizer exatamente que Deus vai te ajudar a resolver aquele problema ali agora. Pouco importa se você vai conseguir resolver aquele problema ali agora, não. Você tenta. Tá? Mas por você estar mirando no objetivo final da sua existência, resolvendo ou não aquele problema, sendo vitorioso ou não naquela batalha, superando ou não aquela frustração, tudo isso sempre vai estar retomado e reorganizado na direção desse único caminho que você está buscando. Não tem, é por isso que os grandes santos e sábios dizem, não tem como dar errado. Se você busca Deus acima de todas as coisas, as outras coisas não tem como dar errado, porque até quando elas dão errado, elas não estão dando errado. Porque elas estão sendo sempre rearranjadas dentro desse único caminho que contém todos os outros caminhos, todos os outros trechos. Então é isso que quer dizer quando Cristo fala para Marta e Maria, né? E Marta fica perturbada porque tem um monte de coisa para fazer na cozinha, e ele vai lá e fala, Senhor, manda a Maria vir me ajudar aqui, tá cheio de coisa para fazer. Aí ele fala, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Muitas coisas são necessárias, mas Maria escolheu a melhor parte. Quer dizer, muitas coisas são necessárias. Você vai ter um monte de problemas. A gente tem um monte de problema na nossa vida. Tá? Só que se você ficar quebrando a cabeça para resolver um problema, o outro problema, o outro problema, o outro problema, o que vai acontecer é o seguinte, você vai começar a ser devorado na quantidade imensa de problemas que a vida te coloca. Você começar a ser massacrado pela quantidade de problemas que a vida te traz. E você vai começar a ficar com raiva, vai começar a ficar cansado. E isso vai começar a gerar revolta em você contra Deus. Quando alguém te falar do único caminho, você vai começar a ficar revoltado. De tão oprimido que você vai estar diante da multiplicidade de problemas que a vida traz. Mas por quê? Porque você está tentando resolver um por um. Quando na verdade você pode tentar resolver o único que importa. Se você tentar resolver o único problema que importa, todos os outros problemas vão começar a se arranjar naturalmente, ou se reorganizar naturalmente. Mesmo quando você não conseguir resolver um ou outro. Não importa. Porque eles existem em função daquele outro, daquele principal. O Paulo colocou uma coisa aqui importante. Dá para entender isso, mas eu não consigo enxergar uma vida assim sem uma liturgia incorporada nela. E daí eu me pergunto, é só isso que eu vou fazer da minha vida? Olha só, não é só isso que você vai fazer da sua vida. Tá? Porque o próprio Deus exige que você assuma as outras tarefas. Que você assuma as tarefas na vida ativa. Você tem um monte de outra coisa para fazer. Mas essas outras coisas têm que orbitar em torno da outra, da principal. Porque pensa bem, por que você faz tudo que você faz na sua vida? Você faz para ser feliz. Você faz porque você fica esperando em cada uma delas o grande finale, como eu falei. Eu acho que o Paulo não tinha chegado ainda, eu estava dando um exemplo de quando a gente assistiu um filme e o filme mostra várias cenas separadas e a gente fica esperando aquela cena final, que vai ser o desfecho. Porque o que é próprio do desfecho é que tudo o que antes apareceu de modo fragmentado e sem sentido aparece de repente numa unidade plena de sentido. Então a gente fica resolvendo os nossos problemas, fazendo o que nós temos que fazer, buscando sempre esse desfecho. Esse desfecho, como eu expliquei agora há pouco, esse desfecho ele só pode ser dado por Deus. Só Deus tem a posse da plenitude final da vida humana. Assim como só Deus tem a posse do sentido da história, da existência como um todo. Então assim, você tem duas opções. Ou você fica buscando nos seus afazeres práticos e cotidianos um desfecho que nunca vai estar ali, porque a cada problema que você resolver vai aparecer outro, vocês já devem ter percebido isso. Cada problema que você resolve aparece um outro. Você resolve esse outro, aparece um outro ainda. Então, ou você fica buscando esse desfecho, esse sentido da existência na resolução desses problemas parciais, ou você
encontra isso que eu estou chamando de único caminho. Ou você mira em Deus e começa a estreitar o seu laço com Ele. Começa a buscar Deus antes de buscar a resolução dessas outras coisas. E faça com que a resolução dessas outras coisas orbite em torno dessa ligação com Deus que você está tentando estabelecer. Então não é que você só vai fazer isso. Não, você vai fazer isso em primeiro lugar. Tá? As outras coisas você fará em função disso. Porque fazendo isso, você sabe que você já acertou o alvo. Então, eu já acertei o alvo. Agora só me falta perseverar e fazer o que me cabe em relação às outras coisas, aos problemas mais práticos da vida, tá? E deixar que aquela própria unidade que eu mirei no início vá projetando, vá gerando um efeito atrativo sobre os meus problemas parciais. Alguém colocou aqui que Deus provê. É exatamente isso, Deus providencia, mas que para que Deus providencie a sua vida de modo pessoal, de modo detalhado, como um pai providencia ou provê a vida do filho, você primeiro tem que se relacionar com Ele. Se você se relaciona diretamente com Deus e depois começa a resolver os problemas da sua vida, Deus, Ele atrai todas essas coisas na direção dele. Isso não quer dizer que a sua vida vai ser perfeita. Isso quer dizer que mesmo se ela for imperfeita, cheia de problemas e de sofrimentos, isso não vai ser para você uma razão de entristecimento, não vai ser para você uma razão de desânimo. Porque todas essas possíveis frustrações e sofrimentos e desencantos, elas estarão reorganizadas na direção daquela finalidade última que você está buscando. Você pega a vida dos santos, a vida deles não era perfeita. A vida deles não era perfeita do ponto de vista das coisas práticas que eles tinham que fazer. Mas a resultante era sempre perfeita. Quer dizer, os caras eram torturados, eram perseguidos, eram mortos, eram queimados, eram malditos, as pessoas falavam mal, difamavam os caras. Mas a resultante da vida deles era sempre perfeita, o que se manifestava no fato deles estarem sempre tranquilos e pacificados interiormente. Por que isso? Porque eles estavam buscando primeiro o reino de Deus. E as outras coisas eram dadas para eles por acréscimo. Não, e essas outras coisas que são dadas por acréscimo não quer dizer, como eu disse, que a sua vida vai ser perfeita. Mas quer dizer que mesmo vamos dizer assim, mesmo nos percalços da vida, mesmo nas dificuldades, aquela perfeição de quem buscou o sentido inicial, de quem está buscando o sentido último, vai se projetar de algum modo, trazendo uma unidade para tudo aquilo, fazendo com que tudo aquilo ganhe um determinado sentido. Paulo ainda disse uma outra coisa aqui, entendo, mas concretamente é um escândalo que o mais importante seja cumprir uma liturgia. O problema não é intelectual, é quase manual, percebe? Mais ou menos, Paulo, não sei se eu entendi aqui não. É um escândalo que o mais importante seja cumprir uma liturgia. Eu não sei se eu estou entendendo direito o que você está falando aqui como liturgia. O problema não é intelectual, é quase manual, percebe? Não entendi. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido isso. Para que a gente possa, de algum modo, auxiliar vocês nessa articulação entre os caminhos parciais que nós temos que percorrer, as decisões da nossa vida, principalmente no que diz respeito àquelas coisas que a gente tenta, de algum modo, trabalhar aqui no Instagram. O que acontece? As pessoas vêm aqui para a gente sempre perguntando o quê? Como é que eu faço para ter virtude? Como é que eu faço para ter uma vida intelectual, uma vida de discernimento? E como é que eu faço para ter uma vida espiritual? As perguntas aqui nas nossas caixinhas são sempre essas. Tá? Como é que eu adquiro virtude, humildade? Como é que eu venço a raiva? Como é que eu venço o medo? Ou como é que eu faço para estudar? Como é que eu adquiro uma vida de estudo? Como é que eu faço para falar bem, para explicar bem, para pensar corretamente as coisas, para decidir bem as coisas? Ou como é que eu faço para rezar bem? Como é que eu faço para aumentar a minha intimidade com Deus, etc.
Então nós temos aqui 3 pilares, que nós chamamos de 3 instalações. Tá? A instalação das paixões na razão, a instalação da razão na realidade e a instalação da razão em Deus. E nós desenvolvemos uma mentoria, que a gente vai estar anunciando aqui para vocês agora, uma espécie de mentoria coletiva, onde nós vamos pegar vocês, na medida em que vocês tiverem esse interesse, e vamos ajudar a percorrer esse caminho, tá? Onde, primeiro, as nossas paixões deverão ser integradas na nossa razão, depois, a nossa razão deverá ser integrada na realidade, e por último, a nossa razão deverá ser integrada em Deus. Tá? É um caminho que vai conduzir o sujeito, o aluno, da alienação inicial, quer dizer, daquela experiência da realidade como confusa, caótica, tenebrosa, até uma experiência final, que não é uma experiência final no sentido de perfeição, mas é pelo menos a experiência daquele que de fato está no caminho e encontrou esse eixo que te coloca no caminho, que a gente chamou de uma experiência de uma vida com sentido. E a gente fez uma estrutura de uma mentoria com 6 encontros, que vão ser encontros ao vivo. Tá? A gente vai tentar experimentar essa modalidade agora. Vão ser 3 encontros ao vivo ao 6 encontros ao vivo ao longo das próximas 6 semanas, onde a gente vai tentar descrever esse caminho para vocês. O título da mentoria é Caminho. A gente vai divulgar agora aqui no final da live o programa, a estrutura, como é que vocês fazem para se inscrever e etc. E a gente vai tentar traçar um panorama completo, tá? Que vai partir do estado onde as pessoas geralmente estão, que é um estado de alienação, quer dizer, um estado de distração crônica, um estado de desajuste com a existência, e tentar conduzir essa pessoa passando por um aperfeiçoamento estético, um aperfeiçoamento moral, um aperfeiçoamento intelectual e um aperfeiçoamento espiritual. De modo que a gente possa, de algum modo, pelo menos do ponto de vista conceitual, entregar essa pessoa com uma certa certeza de que ela agora entendeu pelo menos como é que ela faz para percorrer esse caminho. Tá? Então vocês vão poder acessar aqui no finalzinho dessa live. A gente vai divulgar aí no feed, no Stories. O link já está na biografia, a Fernanda está lembrando aqui. E são apenas 20 vagas. Obrigado, Fernanda, por lembrar. É uma mentoria coletiva, um número pequeno de alunos, para a gente poder responder as questões, para ter uma dinâmica um pouco mais pessoal, e onde a gente vai tentar fazer esse processo de condução do aluno, trabalhando aquilo que nós chamamos de 3 instalações. Repetindo, a instalação das paixões na razão, a instalação da razão na realidade, a instalação da razão em Deus, da alienação até uma vida dotada de sentido. Diferente dos cursos que nós já demos, onde nós fizemos um material mais denso, mais conceitual, que foi o curso sobre a alma após a morte e o curso O Homem em Seu Lugar no Cosmos, essa mentoria ela vai ser um pouco menos conceitual. Embora nós utilizaremos alguns conceitos específicos lá dentro, como contemplação amorosa, o próprio conceito de instalação, o conceito de admiração, a própria dialética vai ser trabalhada em algum momento. Não vai ser um curso exatamente, ele não vai ter uma densidade conceitual. A gente está fazendo isso por quê? Para que ele seja mais acessível, tá? Para que vocês possam se sentir mais à vontade, para que ele seja menos penoso e mais agradável a quem eventualmente participar conosco. Então fiquem de olho que daqui a pouquinho a gente vai fazer essa divulgação aí, tá bom? Espero que tenha dado para entender alguma coisa do que a gente falou aqui. Agradeço muito a presença de vocês. E qualquer coisa, mandem perguntas na caixinha. Paulo, bota de novo a sua pergunta lá, você que é o mestre das perguntas. Pode abusar lá de 15 a 20 caixinhas de perguntas, como você está acostumado a fazer. O Ricardo colocou aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade em compartilhar conosco tão importante entendimento e grande clareza. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Peço desculpa se eu não consegui ser claro o suficiente aqui, tá bom? Então, um abraço, gente. O link está na bio. Vocês podem acessar o conteúdo. Deem uma olhadinha com cuidado. Eu acho que vocês vão gostar e se interessar bastante. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Falou, Eduardo. A gente se fala daqui a pouquinho.